Fala pessoal, seguindo aí com os comentários sobre os trabalhos publicados no Congresso Europeu de Cardiologia, vamos discutir hoje o THEMIS Trial, trabalho que viu o uso do ticagrelor em pacientes com doença arterial coronariana estável e diabetes, né? Mais um daqueles trabalhos que tenta arrumar um nicho, né, para dupla antiagregação em pacientes sobre um risco maior, né? Todos os trabalhos prévios que tentaram achar um nicho de dupla antiagregação prolongada em algum grupo de pacientes, todos mostraram que tinha algum grau de redução de infarto com aumento de sangramento, né? Nenhum deles teve um grande benefício a longo prazo. Por isso que hoje essa dupla antiagregação a longo prazo a gente só considera em um grupo bem restrito de pacientes, num grupo talvez que de risco isquêmico muito alto com risco hemorrágico baixo, que é um nicho bem estreito de pacientes. Então vamos lá discutir esse trabalho que foi apresentado no Congresso Europeu e publicado no New England Journal of Medicine. Então vamos lá. Já sabemos que pacientes com doença arterial coronariana e diabetes tipo 2 já possuem um risco maior de eventos cardiovasculares, e a trombose mediada por plaquetas é o seu principal mecanismo. Além disso, já tem alguns estudos mostrando que o ticagrelor ele protege contra eventos cardiovasculares quando adicionado à aspirina na síndrome coronariana aguda. Isso aí é o trabalho Plato, né, que mostrou benefícios do uso do ticagrelor, e em pacientes também com história prévia de infarto miocárdio, né, pacientes com uma história prévia de infarto, o uso prolongado de ticagrelor mostrou algum grau de benefício. Só que, no entanto, em pacientes que são diabéticos, logo pacientes de maior risco, e doença arterial coronariana estável, só que sem história de algum evento prévio, tanto de infarto como de AVC, não sabemos se essa dupla antiagregação ela vai ter algum grau de benefício, que é o objetivo principal desse estudo. Então, é um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Então, quem vai ser comparado aqui no caso? O ticagrelor ao placebo, que foi adicionado à aspirina, que oscilou de uma dose de 75 a 150 miligramas. Foram incluídos pacientes com idade superior a 50 anos, diabéticos tipo 2, que estavam recebendo medicações antidiabéticas por pelo menos 6 meses. Então, tinha que ter no mínimo 6 meses de utilização dessa medicação para o tratamento de diabetes. E DAC estável? DAC estável nesse trabalho foi definido por um desses três critérios. Ou o paciente teve um histórico de angioplastia, ou fez uma cirurgia de revascularização, ou tem a documentação de uma estenose superior a 50% em pelo menos uma artéria. E foram excluídos os pacientes que tiveram eventos prévios, ou infarto ou AVC. Então, dessa forma, os pacientes foram randomizados para receber ou placebo ou ticagrelor na dose de 90 miligramas 2 vezes ao dia, que é a dose preconizada após síndrome coronariana aguda. Só que, no meio do estudo, quando saíram os resultados do estudo Pegasus, essa dose ela foi modificada. Essa dose foi reduzida para 60 miligramas 2 vezes ao dia, que é um problema que a gente vai discutir mais à frente nesse trabalho. Os desfechos. O desfecho primário composto foi composto por morte cardiovascular, infarto ou AVC. Desfechos secundários, morte cardiovascular, nesses casos isoladamente, né? Mas foi feita uma distribuição hierárquica, começando com morte cardiovascular, infarto, AVC e morte por todas as causas. E do ponto de vista de segurança, o desfecho primário foi o sangramento maior, critério TIMI. Aqui já começam os problemas, né? Já começamos a evidenciar alguns problemas nesse estudo. 20 mil pacientes iniciaram o estudo, né, sendo que 837 nem foram randomizados, né? Então, chegamos a uma população que foi randomizada de 19.271 pacientes. Alguns pacientes foram excluídos porque o centro recrutador foi fechado, e depois esse grupo de pacientes que restou, que agora sim ele foi randomizado ou para receber ticagrelor ou para receber placebo. Já teve gente aqui que nunca recebeu nenhuma dose, né? 58 nesse grupo e 69 nesse grupo, não recebeu nada. Mas ele continua no grupo, porque ele foi designado a receber essa droga. Só que olha só aqui, no grupo do ticagrelor, 3.305 pacientes pararam o uso da medicação. O que dá, eu fiz a continha na calculadora aqui, 34,5%. Muita gente parou. Grande parte dos pacientes pararam o uso da medicação. E no grupo placebo, 25,4%. Então, tivemos uma grande taxa de pacientes que não mantiveram o uso da medicação.
o que é um problema, né? E, no final das contas, né, é um grupo menor que, de fato, vai ter utilizado a medicação em determinado braço. O follow-up perdido foi pequeno, né? Poucos pacientes perderam follow-up. Então, desse ponto de vista metodológico, o estudo foi adequado, né? Pena que muitos pacientes pararam o uso de medicação. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, grande parte, aqui, ó, quase metade foi por decisão do paciente e outra metade por evento adverso. Lá no final, quando estiver falando de resultados, eu vou mostrar para vocês quais foram as principais causas de interrupção do medicamento. Vamos lá, características basais dos pacientes de ambos os grupos. Idade média nos dois grupos, em torno de 66 anos. A taxa de mulheres, em torno de 31%. IMC, bem parecido nos dois grupos, né? Taxa de fumantes também parecido, do ponto de vista de raça, sem grandes diferenças. América do Sul, pouco representada nesse estudo, né? 11%. Doenças de base, grande maioria hipertenso, grande maioria dislipidêmico, muitos com doença multivascular e muitos, inclusive, com angina, histórico de angina. Grande maioria dos pacientes já tinha sido submetida a algum grau de revascularização, a maioria acabou sendo revascularização percutânea, que é justamente o ambiente onde o segundo antiplaquetário tem maior benefício mesmo. Então, o grupo de angioplastia foi bem importante. Foi publicado, inclusive, no próprio ESC, um braço do estudo TEMIS, que é só nesse grupo de pacientes, que é o TEMIS PCI, só nesse grupo de pacientes, que a gente vai discutir mais à frente. Então, esses são os pacientes que fizeram cirurgia, e o tempo médio desde da última angioplastia em torno de 3 anos. Então, nenhum desses casos, a maioria dos casos, na verdade, não eram angioplastias recentes, tá bom? E o tempo médio de duração do diabetes, 10 anos. Então, não são pacientes também que descobriram diabetes tem 2 meses, nada disso. Paciente com um tempo bem prolongado de doença. Então, que a gente já espera algum grau de complicação, como a gente vê aqui embaixo, em torno de 25% de complicações relacionadas ao diabetes nos dois grupos. E a média da hemoglobina glicada nos dois grupos em torno de 7,1. E a taxa de clearance também bem parecida em ambos os grupos. Medicações. Todo mundo usando aspirina, né? A dose, quase todo mundo praticamente, né? A dose média de aspirina, a mediana é de 100 mg, como esperado, né? Estatina, a grande maioria utilizando, muitos pacientes usando IECA. Chama atenção a questão do uso de inibidor de bomba de prótons. Se vocês estão ligados aí na nossa página, fizemos uma revisão da última diretriz de diabetes e em alguns pacientes, pacientes de maior alto risco, e a gente acaba decidindo fazer profilaxia, uso de antiplaquetário, não esquecer do uso de inibidor de bomba de prótons. Ele ajuda a reduzir o risco de sangramento. Então, taxa baixa de utilização de inibidor de bomba de prótons, especialmente no grupo de Ticagrelor. Tem trabalho em andamento utilizando essa estratégia, tá, gente? Vamos ver se, conforme saíram esses resultados, a gente tem mais opções aí na frente. Beta-bloqueadores, grande parte dos pacientes usando, né? E qualquer medicação antidiabética também a grande maioria, né? Grande maioria usando apenas uma droga. E a droga mais utilizada era metformina, né? Metformina, o grande carro-chefe do tratamento de diabetes em paciente com doença arterial coronariana. Vamos lá, resultados, né? E aqui começamos a ver os resultados, vendo que a diferença foi ridícula. Houve uma redução de 10% no desfecho composto, morte cardiovascular, infarto e AVC. Vamos lá, para quem esqueceu, aqui é redução de risco relativo, então dá 10%. 1 menos 0,9, 10%. Essa é a redução de risco relativo. Como não incluía a unidade, o resultado foi significativo, não precisaria colocar esse P. Só que para calcular o NNT eu preciso da redução de risco absoluto, então eu pego um risco menos o outro. 7,6 menos 6,9, dá 0,7. O NNT é 1 dividido pelo redução absoluta de risco. Então é 1 dividido por 0,7%. Tá bom? Então é 100 dividido por 0,7, que vai dar
142. Então, o NNT extremamente elevado. Eu tenho que tratar 142 pacientes para reduzir um evento desses aqui. Então, eu tenho que tratar 142 pacientes com ticagrelor para reduzir um desses eventos. Muita coisa, né? Vamos lá tentar ver se em algum subgrupo isso tem algum benefício maior. Se você for olhar assim, só pelo P, nada conseguiu significância estatística, mas podemos dar um pouquinho de destaque aos pacientes que tinham histórico de angina, os pacientes com histórico de angioplastia e angioplastia recente, que foi onde teve o maior benefício, que é justamente esse ponto aqui fora da curva, é justamente a angioplastia recente, a angioplastia há menos de um ano, que a gente já sabe que nesse grupo tem benefício mesmo. E no grupo que utilizou inibidor de bomba de prótons. Lembra que eu falei para vocês que o inibidor de bomba de prótons é interessante nesses pacientes com risco hemorrágico? Paciente que sangra morre mais. Então, se eu conseguir proteger ele desse sangramento com alguma coisa, e geralmente o sangramento do antiplaquetário é o sangramento gastrointestinal, eu estou dando algum benefício para ele. Então, quem utilizou inibidor de bomba de próton teve benefício. Então, talvez seja um grupo que tenha algum grau de benefício. Desfechos. Agora vamos ver a tabelinha mesmo. Isso aqui, esse resultado eu já tinha apresentado para vocês. O desfecho primário. Agora os desfechos secundários. 1 a 1. Morte, nada, não deu nada. Infarto deu redução. Redução significativa. Redução de 16%. 1 menos 0,84. Então teve redução de infarto. E teve redução de AVC também. Redução de 20%, também significativo. Mas a taxa de AVC foi muito baixinha, tá vendo? O resultado dele acaba sendo significativo porque o N é muito grande. Porque se o N não fosse grande, a gente não encontraria resultado significativo. Se eu olho alguns outros resultados, né? Todo tipo de AVC teve uma reduçãozinha também. Amputação também teve resultado, mas tudo resultado bem marginal, que uma taxa de ocorrência de eventos muito pequena. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda, né? Sangramento. Vimos que a redução que conseguimos com o ticagrelor foi bem baixinha. E o sangramento? Olha só, o sangramento, usando o critério TIMI de sangramento maior, aumentou em 2,32 vezes. Então, o aumento de sangramento foi bem considerável. Tá vendo que o P aqui é muito mais robusto do que aquele P anterior. E quando eu falo também de sangramento maior e menor também, quando eu pego outros tipos de sangramento, todos os valores são muito mais robustos que os anteriores. Quando eu utilizo também essa classificação de Barke, basicamente ele usa uma classificação de sangramento menor para maior, onde 5 é aquele sangramento que mata. O sangramento que mata foram pouquíssimos, né? 17 contra 10. Então eu não consigo atingir nenhuma significância estatística. Só que quando eu incluo de 5 a 3, que são os sangramentos mais importantes, tem diferença estatística muito próxima com o que eu encontrei com o sangramento tipo TIMI. Lembrando que também no traumático também encontrei um valor significativo também. Então, para o paciente que tem maior risco de trauma, idoso, quem pratica alguma atividade física regular, o risco é maior no paciente que usa ticagrelor. Se a gente faz análise de subgrupos, você vê que todo mundo aqui, o placebo é melhor do ponto de vista de sangramento. Todo mundo fica bem longe do grupo de ticagrelor. O único que tem algum benefício é justamente o tempo de angioplastia, né? Que ainda assim não é significativo porque atravessa a linha da unidade. Então, do ponto de vista de sangramento, a estratégia de ticagrelor em nenhum subgrupo teve benefício. Quando consideramos os desfechos de segurança como um todo, né? Que são aqueles que chamam de evento adverso, né? SAE é Serious Adverse Event, que foi um evento adverso severo. Muita gente, né? No grupo ticagrelor, 31%, no grupo placebo, 33%. Então, muita gente. O evento adverso foi morte também, não foi significativo, mas também bastante prevalente. Agora vamos lá. Evento adverso que foi secundário a sangramento, que levou à interrupção da medicação. Olha como foi significativo. Muito maior no grupo de ticagrelor. Outra causa é dispneia, também mais comum no grupo ticagrelor. Qualquer dispneia que levou à descontinuação do tratamento. Muito maior no grupo ticagrelor. 9 vezes o risco maior no grupo ticagrelor. Assim como a ocorrência de gota. A ocorrência de gota foi um pouquinho superior no grupo ticagrelor. Esse gráfico aqui é bem legal, que ele mostra a curva de Kaplan-Meier com
a descontinuação aos 36 meses, como ela foi muito superior no grupo ticagrelor. 2/3, se você for analisar, basicamente 2/3 a mais do excesso de descontinuação secundária de espineia e 1/3 secundário a sangramento, mostrando que a droga ela teve que ser interrompida em várias situações por conta de eventos adversos. E se a gente faz agora, para finalizar o estudo, analisar o endpoint primário só incluindo os pacientes que receberam tratamento, agora análise on treatment, aquela análise anterior é aquela intention to treat. Eu tinha a intenção de colocar o paciente naquele grupo. Se ele não tomou o remédio, não é culpa do investigador. Mas nessa análise, quando a gente analisa on treatment, eu só analiso os pacientes que tomaram a medicação de fato. Quando eu faço isso, eu perco um pouco a minha randomização, porque eu não sei, eu tiro alguns pacientes que tinham características diferentes em ambos os grupos, então a randomização não persiste. Então esse resultado ele é muito menos robusto. Mas pelo menos mostra mais ou menos o que a gente quer ver sobre o efeito do ticagrelor em relação ao placebo. E ainda assim, a redução ela é mais significativa que naquele resultado anterior. Lá, não sei se vocês lembram, eu falei para vocês 10% de redução, aqui 19% de redução, tá bom? Se a gente for calcular o NNT aqui, também vai ser um NNT bem elevado. Então, vamos lá, limitações desse trabalho. Primeiro ponto, houve uma mudança da dose de ticagrelor durante o trial. Então, o peso dessa mudança fica difícil da gente avaliar. O paciente que não tinha entrado no estudo até aquele presente momento, assim que ele entrou, ele recebeu a dose de 60. Só que o paciente já estava fazendo uso de 90, no meio do trial ele mudou a dose, né? Então são protocolos diferentes dentro de um mesmo trial. Teve um aumento muito grande de sangramento maior, muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com essa medicação nesse caso. Alta taxa de descontinuação no grupo de ticagrelor, dessa forma tornando a análise estatística um pouco mais deficiente. E por fim, toda vez que a gente analisou subgrupos, não tivemos poder para avaliação de eficácia em nenhum dos subgrupos. Então, concluímos que em pacientes com doença arterial coronariana e diabetes, e sem história prévia de infarto e AVC, comparada com a aspirina isolada, a combinação ticagrelor e aspirina reduziu a ocorrência de desfecho primário, morte cardiovascular, AVC e infarto, só que reduziu muito pouco. E foi muito mais, esse desfecho foi relacionado à redução de AVC e infarto. Não houve redução de morte cardiovascular. Só que, no entanto, houve um incremento significativo na taxa de sangramento, que a gente geralmente observa. Todos os estudos que a gente fizeram com clopidogrel, em paciente de maior risco, paciente com DAPT prolongada, sempre é esse resultado que a gente encontra. Reduz um pouquinho de morte, de AVC e de infarto, mas aumenta sangramento. É sempre isso. Toda vez que a gente quer fazer uma medicação que sangra mais, a gente paga o preço do sangramento, não tem jeito. Talvez o melhor desenho para esse estudo fosse utilizar apenas o ticagrelor. O ticagrelor isolado sem OAS. Com esses dados que a gente tem dos estudos mais recentes, o ticagrelor sozinho talvez desse um resultado mais positivo. Esse trial, inclusive, está em andamento. E vamos ver, em breve aí teremos alguns resultados desse trial com ticagrelor isolado comparado à aspirina isolada em pacientes de alto risco. Então, de certa forma, né, uma estratégia com DAPT prolongada, ela pode ser benéfica em pacientes selecionados, com baixo risco de sangramento e alto risco de eventos isquêmicos. É uma população bem restrita. Se você for comparar score de sangramento com score de score trombótico, né, de eventos isquêmicos, muitas variáveis que estão num grupo estão no outro grupo. Então, é um pouco mais difícil, a partir do momento que aumenta o risco hemorrágico, aumenta o risco isquêmico em paralelo, né? Então vai ser um grupo de pacientes muito pequeno que vai ter essa característica. São pacientes de alto risco de evento isquêmico, mas baixo risco de sangramento. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês, mais um trabalho. Espero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa análise, desse trabalho. Compartilha com os amigos, divulga aí pro pessoal para a gente continuar fazendo esse trabalho aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá bom, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.